fazer alguns exercícios de cálculo 1 para ajudar os colegas da engenharia civil. Bem, então tomamos como base aqui a lista de exercícios do professor Amaury Barros, de cálculo 1 para o período 2021.1. Então, primeiro vamos resolver aqui a questão 1. Né? Então, o que pede a questão 1? Ela nos dá o gráfico dessa função, né? E com base no gráfico e na interpretação das sentenças, ela pede que calcule, se existirem, esses limites aqui abaixo. Então, vamos lá. Ele quer que calcule o limite da f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda, né? Porque está aqui o sinal negativo, certo? Então, o que ela está te pedindo? Ó, ela está te pedindo o seguinte. Ela quer que você vá se aproximando do menos 3 aqui pela esquerda do menos 3. Então, pense, se você pegar aqui um certo valor x e for olhar um ponto na função correspondente a esse valor x, você vê que o ponto correspondente ao x que você escolheu aqui é esse ponto aqui no gráfico da função. Ora, e qual é o correspondente y desse ponto? O correspondente y desse ponto ele vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o y. Ou seja, o que você tem aqui é que esse y é o seu f de x. Ora, então pense aqui comigo. Se você for se aproximando do menos 3 aqui pela esquerda, pega um outro x aqui ainda mais próximo do menos 3. Você vai ter então esse ponto da função. E aí onde vai estar o y? O y vai estar aqui. Aproxime ainda mais, pegue um outro ponto ainda mais próximo do menos 3. Onde estará o y correspondente por meio da função? Estará aqui. Ora, então note que enquanto a gente vai se aproximando do menos 3, esses valores de y vão se aproximando aqui do menos 1. E mais que isso, tudo indica que f de menos 3 vai ser exatamente menos 1. Ou seja, aproximar-se do menos 3 pela esquerda, vai significar aproximar-se do menos 1. Mas a gente ainda pode conferir aqui, ó, fazendo a conta. Ele está dizendo que se o x for menor do que o menos 3, a expressão é essa daqui, ou seja, a função para x menor que o menos 3 é simplesmente menos a raiz do menos x menos 3, e ainda essa raiz só vai até aqui e ainda tem menos 1. Ora, então vamos calcular quanto seria exatamente o f do menos 3. Né? Claro que o menos 3 não vale aqui, mas só por curiosidade, para a gente ver se daria de fato o menos 1. Então, quanto dá o f do menos 3? O f do menos 3 vai ser... Bem, vou colocar menos 3 aqui, então vai ficar menos 3, né? Então, você tem que isso vai ser menos a raiz de menos 3, então vai ser mais 3 aqui. E aí depois você tem menos 3, e no final você tem aqui menos 1. Então, deu quanto isso? Ora, isso daqui deu 0. E aí menos 0 é 0. E no final você tem menos 1. Então, de fato, o f do menos 3 vai ser exatamente menos 1. Portanto, realmente, quando a gente vai se aproximando do menos 3 pela esquerda, o y vai se aproximando do menos 1. Então, a primeira resposta é igual a menos 1. Agora vamos nos aproximar pela direita. Vamos nos aproximar agora pela direita. Ora, quando a gente estiver se aproximando pela direita, então quando eu pegar um ponto, um valor x qualquer aqui, à direita do menos 3, a função está em cima, não está embaixo. Então o valor correspondente ao y será por aqui, ó. Certo? Então se eu pego este x aqui, o y correspondente por meio da f é esse. Ora, ele quer que eu me aproxime agora do menos 3 pela direita. Então, se eu pegar um valor mais próximo do menos 3 aqui pela direita, eu vou ter, então, um valor de y mais abaixo. Ok? Eu vou ter um valor de y ainda mais abaixo. E assim por diante. Se eu aproximar ainda mais do x pela
pela direita, eu vou tendo os valores diminuindo cada vez mais. Aí, quanto mais me aproximo do 3 pela direita, menor vai ficando esse valor. Ora, mas nada me impede de chegar no próprio 3. Se eu chegar no 3, ora, a correspondência é no zero aqui. O y vai chegar no zero. Ou seja, pelo que a gente observa, pelas contas que a gente está fazendo, o y ele vai descendo, enquanto eu me aproximo com um x do menos 3 pela direita. E o y pode chegar até o zero. Ora, então olhando o gráfico, a gente conclui que isso daqui vai ser igual a zero. Mas a gente pode olhar também aqui nas nossas contas. Ora, quando o x ele é igual ao menos 3, eu uso essa expressão aqui. Então a pergunta é, quando eu calcular no menos 3 especificamente, quanto eu terei? Ora, f do menos 3 não poderia ter sido feito com essa conta aqui, né? Essa conta aqui era porque eu estava me aproximando do menos 3, tá certo? Então não poderia ser feito assim. Aqui foi só para a gente confirmar que dava o menos 1. Eu não poderia usar essa expressão quando x fosse menos 3. Eu só posso usar essa daqui. Aqui foi só por curiosidade, mas aqui eu posso calcular de fato. Porque aqui eu não tinha igualdade, né? Então eu não podia usar essa, ok? Foi só para a gente descobrir o limite. Já nessa daqui eu posso calcular mesmo. Porque o x maior ou igual que o menos 3 é para eu usar essa daqui. Ok. Então isso vai dar raiz de 9 menos 3 ao quadrado. Ora, mas menos 3 ao quadrado também é 9. Então isso vai dar 9 menos 9, vai dar exatamente 0. Então, isso corrobora com o que a gente já desconfiava. Quando eu me aproximo do menos 3 pela direita, os y vão descendo e vão se aproximando do zero. Nesse caso, eu posso, inclusive, calcular no menos 3 e eu vou ter a resposta como sendo zero. Ok? Então, bem, fizemos a segunda, obtivemos a resposta. Realmente é zero. Vamos para o terceiro. O terceiro que ele nos pede agora é para que a gente aproxime do 3 pela esquerda. Então, ele quer que eu me aproxime do 3 pela esquerda. O 3 está aqui. Vou me aproximar pela esquerda. Então, vou pegar um valor de x próximo do 3, mas pela esquerda. Ora, então, digamos que o y, primeiro que vai dar é esse aqui. Ok, peguei um x aqui, encontrei um y aqui. Se eu continuar pensando dessa forma, quanto mais eu me aproximo do 3 aqui, mais o y vai descendo aqui, né? O y vai descendo. Ok, então vou me aproximar ainda mais. Vou trazer o y ainda mais, o x ainda mais para perto, e eu vou tendo um y cada vez mais baixo, né? Então os y vão descendo. Não tem jeito. O que vai acontecer? Eu posso me aproximar tanto quanto eu quiser. Então, na verdade, eu posso até chegar a calcular exatamente no 3. Né? Nada me impede de calcular no 3. Ora, então, calculando diretamente no 3, qual seria o limite atingido? É isso que a gente vai verificar. Como a gente verifica? Bem, aqui, né? Fazendo as contas. Vamos fazer as contas. Se o x for exatamente igual a 3, eu devo fazer esse mesmo cálculo, usar essa mesma expressão. Ora, não vai mudar nada, né, gente? Vai ficar o f de 3, que vai ser igual a raiz do 9 menos o 3 ao quadrado. Ora, mas isso é 9 menos 9, isso é zero também. Então, quando o x se aproxima do 3 pela esquerda, que é esse aqui, isso daqui também é zero. Agora, aproximação do x pela direita. Quando eu me aproximar do x pela direita, deixa eu apagar aqui essa parte que eu fiz pela esquerda. Quando eu me aproximar do x agora pela direita, então, por exemplo, eu pego um x aqui, eu vou ter o y aqui, certo? Então, para um x que eu tomo aqui, eu tenho um y aqui. Eu pego um x ainda mais próximo,
eu vou ter um y ainda mais baixo, né? Vai ficando mais baixo. Ora, de novo, eu posso aproximar tanto quanto eu quiser, até chegar ao ponto de calcular o x diretamente aqui no valor 3, que vai ser exatamente a mesma conta e novamente vai dar zero. Então, de novo, esse limite aqui é zero. A pergunta natural que todo mundo faz numa questão como essa é: o limite quando x, o limite da f de x, quando x vai para menos 3, ele existe? A pergunta que sempre se faz é essa. Para o menos 3, ele existe? E a resposta é não. Ou seja, a gente diz que esse limite não existe. Por que ele não existe? Porque quando a gente calculou pela esquerda, deu menos 1. Quando a gente calculou pela direita, deu 0. Ou seja, o limite quando você vai pela esquerda do menos 3 aqui, ó, ele vai ser aqui embaixo. Quando você pega um valor aqui pela esquerda do menos 3, o limite vai ser ali embaixo. O limite vai ser ali embaixo. Vou fazer aqui melhor. Você vai aproximando do menos 3 pela esquerda, aí ele vai aproximando do menos 1. Já quando você pega pela direita, gente, o limite é totalmente distinto, é lá em cima. Então os limites são muito diferentes, eles não são iguais. Por mais que você se aproxime aqui, o máximo que você poderia chegar era perto aqui do menos 1. Enquanto quando você se aproxima por aqui, o máximo que você consegue se aproximar é do zero. Então, são diferentes. Um limite é zero, outro limite é o menos 1. Ou seja, o fato desses dois limites serem diferentes é o que a gente diz, o que nos leva a dizer que o limite do f de x, quando x tende para o menos 3, ele não existe. Por outro lado, quando você olha para esse limite aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda, ambos dão zero. Então, a gente pode afirmar com tranquilidade que o limite da f de x, quando x vai para 3, ele existe e ele é zero. Ok? Bem, isso responde à questão. Ok? Vamos para a questão 2.